Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, eu lembrei de uma situação aqui que me remete a trazer para vocês a revisão da vida toda, tá? Aconteceu uma situação essa semana que me deixou assim um tanto quanto transtornado, tá? É o seguinte, eu fui no supermercado e chegando lá no supermercado, um senhor veio conversar comigo, falou que era seguidor do canal, falou, olha, eu te acompanho no canal, que trabalho bonito que vocês vêm fazendo, que trabalho interessante que vocês vêm fazendo, me abraçou, tirou fotos comigo, mas contou da sua situação, que infelizmente ele se aposentou ganhando apenas 3 salários mínimos e que hoje, um tempo depois, acho que 8, 9 anos depois que ele se aposentou, ele está ganhando 2 salários e pouquinho, o quanto isso reduziu. E que ele deu entrada no pedido da revisão de aposentadoria, com base na revisão da vida toda, e que esse projeto, que esse processo que ele deu entrada, já tem 4 ou 5 anos que está correndo, e até hoje nada de resposta. Aí eu comentei com ele sobre a questão da decisão que o STF tomou de aumentar os seus próprios salários de 39 mil para 44 mil. Assim, situação de um dia, numa canetada, todos os 11 ministros do STF votaram favorável a aumentar o seu próprio salário. E a gente, sabe, passou essa notícia para ele, essa informação para ele, e a cara de desgosto da pessoa ouvir isso, fala, poxa, mas o meu processo, que é para rever uma coisa que é minha, um direito meu, eu deveria ter aposentado quase que com um teto, e infelizmente eu estou recebendo hoje só 2 salários mínimos. E o meu processo já tem 6 anos. O STF vem numa canetada e aumenta de 39 para 44 mil. Esse é o Brasil que a gente vive. E assim, você vê o olhar do aposentado, o olhar do brasileiro em si, como os olhos chegam a encher de água, de tanta indignação, de tanto desgosto. A palavra é essa, desgosto de ver que as coisas não andam. A revisão da vida toda é bem peculiar, é para aquelas pessoas que trabalharam antes de 1994 e as suas contribuições eram melhores. Esse aposentado que me procurou, que me encontrou, ele foi bancário, os salários dele era bom antes, e mesmo assim ele só conseguiu aposentar com 3 salários. Pois é, aqui eu deixo a reflexão com vocês. Até onde a gente vai chegar? Até que lugar a gente vai chegar se continuar retirando os direitos dos aposentados dessa forma? Eu assisti um documentário há pouco tempo atrás na Coreia, sobre a Coreia. Você sabe o que acontece na Coreia? Os próprios familiares, o próprio governo solta os idosos nas praças. Os moradores de rua, os mendigos lá da Coreia são os idosos. Porque depois de tanto tempo contribuindo para o seu país, depois de tanto tempo lutando para construir um seu país, hora que chega na hora da aposentadoria, que eles acreditaram no governo, acreditaram que dias melhores viriam na idade, depois de uma certa idade, o que sobra para eles é ver os seus amigos, é ver eles mesmos abandonados numa praça, sendo mendigos. E assim, quando a gente tem a sensibilidade de ver que esse não é o futuro que a gente espera para o nosso país, que esse não é o futuro que a gente quer para o nosso país, a gente resolve produzir conteúdos aqui para vocês e lutar com vocês e por vocês, mostrando que a gente espera um pouco mais.
a gente espera um pouco mais. A gente que tem família, a gente que tem avós, tivemos os nossos avós, a gente sempre acompanhou a luta, sempre acompanhou a batalha deles depois de uma certa idade. A gente começa a ver como que depois de uma certa idade você costuma ser tratado como um nada, como um ninguém. Eu tive uma avó que faleceu de câncer, tá? E assim, você vê que numa certa idade teve que juntar a família toda para poder pagar um plano de saúde plausível, porque sequer um tratamento digno ela tinha. Então esse é o governo que se instaura. Eu não estou falando de governo atual, estou falando de todos que já vieram. Isso é o que se instaura e vem cada vez mais ganhando força e retirando direito dos aposentados, retirando o direito das pessoas. E é isso que a gente tem que combater. E é por isso que eu tento te conscientizar cada vez mais. O nosso país não vai mudar se não a gente colocar representantes lá dentro. Então, quando eu falo e levanto a bandeira da bancada do aposentado, é para que vocês entendam que se não tiver pessoas que entendem essa realidade, se não tiver pessoas que se preocupam com essa realidade, cada vez mais você vai ver pessoas de mais idade jogadas ao lento, ao léu, tá? Ainda bem que o cidadão brasileiro é um cidadão de coração quente, é um cidadão que é fraterno, que ajuda um ao outro. E no Brasil a gente não vê tantos idosos espalhados porque a família abraça, diferente da Coreia. A Coreia é muito capitalista, muito, muito preocupada com o trabalho, o dinheiro, o lucro. E não estou fazendo apologia a socialismo aqui não vem nessa não, que eu sou totalmente contra o socialismo. Mas eu estou falando a mentalidade, tá? A mentalidade das pessoas, tá? É isso que você tem que entender. Então assim, tá na hora da gente começar a colocar mais medidas públicas, efetivas, dentro desse sistema orgânico que existe, que é o Congresso Nacional. Eu espero ter passado para você a realidade dos fatos. Eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas que essa é a realidade que nós vamos enfrentar. Cada vez mais direitos retirados. E será que é justo o nosso aposentado, o nosso idoso, depender sempre da solidariedade da família? Será que ele não quer ter a dignidade por si só, depois de anos de luta? Será que esse aposentado que conversou comigo, que me encontrou, será que o justo para ele não seria receber o que é de direito, em vez de ter aposentado com 3 salários, está hoje com 2 e com um processo que poderia lhe dar direito ao teto, correndo há 6 anos? E choroso, com razão, de ter um Supremo Tribunal Federal que os seus próprios salários aumentam em apenas um dia. Pensa comigo, reflete, tá bom? Abraço, pessoal!